Meus irmãos, a paz do Senhor, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui mais uma vez para tratarmos de um assunto tão importante que é a Palavra de Deus. E nesta ocasião, estaremos falando da lição de número 5 do nosso curso básico em Teologia. Lembrando a você que esse é só um apanhado para que você possa se familiarizar com o conteúdo do material a qual você está estudando, ok? A abordagem mais profunda e mais sucinta a gente faz em sala de aula, tá certo? Devido ao tempo que não é para nós aqui algo, como eu posso dizer, tão bom, ok? Para que não fique longo esse vídeo, nós procuramos trazer sempre um assunto bem dinâmico e rápido para que você possa se familiarizar. Mas antes, nós queremos orar. Nós não podemos começar nada sem a oração. A oração, ela é a chave da nossa vitória. Então, onde você está, curve seu semblante e ore comigo. Senhor nosso Deus, te louvamos na beleza da tua santidade. Te adoramos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e até aqui o Senhor tem sido fiel para com a nossa vida. Nos abençoe. É o que eu clamo e peço ao Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Lembrando a vocês que esse curso é oferecido em parceria com a ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, e nós oferecemos esse curso básico aqui na rua Magé 28, atrás da Caixa Econômica, na cidade de Campinas, no bairro Jardim Aeroporto, na AD Jardim Aeroporto. E é uma honra estar ali servindo ao Senhor e aprendendo da sua palavra. Pois bem, nós falamos na aula passada da Epístola de Pedro, da primeira Epístola de Pedro. E agora nós vamos continuar falando um pouco mais a respeito da Epístola de Pedro. E nesta oportunidade nós iremos falar do capítulo 2, versículo 13, até o capítulo 5, versículo 14, e assim a gente chega num final ou numa conclusão daquilo que o apóstolo tem nos trago para nosso elevio espiritual. Quero mostrar aqui você, como sempre, aquele slide maravilhoso que foi nos oferecido pela ETAD, ok? É esse o slide que a gente vai usar hoje e é um slide maravilhoso e eu sou grato a Deus pela vida dos irmãos que têm nos proporcionado esta alegria. Pois bem, antes de nós iniciarmos, na página de número 78 do Manual de Estudo, você que não conhece o material da ETAD, eu vou mostrá-lo para você. Este é o material que nós estamos estudando nesse trimestre, ou melhor, nesse mês, melhor dizendo, nesse mês. É Epístolas Gerais, totalmente reformulado, e foi uma bênção da parte do nosso Deus. Conteúdo, tudo bem elaborado para o elevo espiritual da igreja. E nós iniciamos falando para você, na página 78, eu grifei algumas coisas aqui muito importantes para nós. E uma delas na primeira parte de sua epístola, o alvo de Pedro é encorajar a fé dos cristãos sofredores. Nós falamos a respeito disso, que a epístola de Pedro, ela veio para alertar, corrigir, incentivar os irmãos que estavam sofrendo perseguição. Também falamos que esta epístola cabe muito bem no que nós estamos vivendo no dia de hoje. Pois bem, Pedro também, nessa epístola, traz à memória dos crentes o fato de Cristo ter eles conquistado a salvação. Então, Pedro traz também a memória daquele que estão sofrendo, que Jesus conquistou a salvação para eles. Concernente à sua chamada como membros da raça eleita, o crente foi separado do mundo e tornou-se forasteiro ou peregrino. Pedro fala isso também na sua epístola, que nós
após recebermos a salvação em Cristo Jesus através do seu sacrifício na cruz, passamos agora a ser forasteiros nessa terra. Então, não estamos aqui para morar. Estamos somente de passagem. Pedro deixa isso bem claro. Razão pela qual devem então permanecer sóbrios, as orientações que Pedro fala para nós, e preparados para os ataques do inimigo. Então Pedro está dizendo o seguinte para nós aqui, que nós, depois de sermos alcançados por Cristo, devemos estar sempre sóbrios, atentos, vigilantes. Por quê? Por causa das ciladas e por causa dos ataques do maligno. Tá certo? Eu quero pegar aqui para você um texto muito importante que a gente vai pegar. Vou usar aqui a Bíblia NTLH, que tem uma introdução aqui que eu achei interessante a respeito da epístola de Pedro. Diz assim o comentário: a primeira carta de Pedro foi escrita para os cristãos que viviam em 5 províncias romanas, que ficavam numa região que hoje faz parte da Turquia. O apóstolo está em Babilônia, que provavelmente seja uma maneira de falar sobre a cidade de Roma. Os destinatários da carta estão enfrentando sofrimentos e dificuldades por causa da sua fé. Esse comentário eu achei interessante. Por quê? Nós já falamos a respeito dele, que a direção da carta, o conteúdo da carta, é nos trazer à memória a obra que Cristo fez por nós, tá certo? Então, isso aqui é só para refrescar a nossa memória quanto àquilo que Cristo fez. E Pedro está refrescando também a memória desses irmãos que estão agora sofrendo perseguição por causa da sua fé. Se você se identifica com isso, fique em paz. Está no caminho certo e nós estamos indo para o lugar certo. Página 80 do nosso manual de estudo vai dizer para nós o seguinte: reiteramos as instruções bíblicas para a batalha espiritual do crente e apresentadas aqui nesta epístola são. Então, nesse contexto aqui, o livro vai trazer para nós algumas coisas que nós devemos ficar atentos. Primeiro dela é ocupar a mente com a alegria da salvação, não voltar à velha vida pecaminosa, ser santo em todo momento de viver, ou em todo modo de viver, amar as pessoas de coração, abandonar mais atitudes para com os irmãos na fé, renunciar aos desejos viciosos e também ser uma boa testemunha de Cristo diante dos gentios ou diante da sociedade. Então essas características aqui, esses conselhos que a epístola vai trazer para nós, não é só para o passado, não é só para essa igreja que está sofrendo perseguição, não é só para os irmãos que estavam ali perdendo essa parte da palavra, é para nós também. Então Pedro aqui nesse contexto está direcionando a epístola para um povo específico, que estava sofrendo, passando perseguição, e Pedro agora faz um alerta a eles, que eles devem fazer tudo isso aqui que nós estamos comentando com você. Ocupar a mente com coisas alegres, amar as pessoas de todo o teu coração e ser uma boa testemunha de Cristo. É o mínimo que nós precisamos fazer, né? Então, Pedro está trazendo isso. Enquanto não obedecermos plenamente essas instruções preliminares, não estaremos em condições ou condição de seguir os demais ensinos que Pedro nos dá em sua epístola. Então, antes de nós prosseguirmos com o que Pedro quer falar conosco, nós precisamos observar isso. Se não conseguimos observar isso, e aqui eu abro um parênteses para dizer algo especial a você, o povo ali, eles estavam passando aflições. Veja que eles estavam sofrendo. Veja que eles estavam passando tribulações. Mas Pedro exorta eles a algo que não deveria estar acontecendo no seu meio. Ou seja, Pedro está dizendo o seguinte: você precisa amar
o outro. Você precisa aceitar não viver uma vida de desilusão, de pecado. Pedro está dizendo isso na sua epístola. E se não conseguirmos fazer isso, não vamos conseguir receber o que a epístola está trazendo para nós. Num grosso modo, é assim que está dizendo. Por causa do seu orgulho, o ser humano não gosta da palavra submissão. Você vai entender já o que nós estamos dizendo. Por quê? Porque a primeira epístola, que é a lição 5, que nós estamos falando, ela vai falar, né, algo importante para nós. Na primeira parte de sua epístola, o alvo de Pedro é encorajar a fé. Encorajar a fé dos cristãos, sofredores. Ele alcança o seu objetivo, lembrando os crentes o preço de sua salvação e o privilégio de sua chamada. Então Pedro está chamando nossa atenção para isso. E aí nós temos o esboço dessa lição, que é, primeiro, submissão, segundo, submissão, terceiro, submissão, quarto, nós vamos ver sofrimento, depois sofrimento novamente e as nossas exortações gerais. Submissão. Submissão, reiterando as instruções bíblicas para a batalha espiritual do crente apresentadas nesta lição são aquilo que eu falei para vocês, que é ocupar a mente, ok? E aqui nós já adentramos na submissão. Submissão a quem? Aos senhores, né? Submissão aos senhores. Deixa eu pegar aqui para você algo importante. Antes de nós adentrarmos lá na submissão aos senhores, igual nos propõe o slide, tem umas coisas aqui muito antes que é de suma importância para que a gente possa parar um pouquinho aqui e falar com vocês. Primeiro, submissão às autoridades, né? Hoje nós estamos vivendo isso novamente. Pedro, em sua carta, aí no capítulo 2, lá para o verso 13 a seguir, ele vai dizer o seguinte: por causa do seu orgulho, o ser humano não gosta da palavra submissão. Isso é fato. Quando a gente fala de submissão dentro da igreja ou dentro de qualquer outro ambiente, as pessoas já viram o rosto, já torcem o nariz. Por quê? Porque submissão, num geral, é sujeitar-se, né? Sujeitar-se a alguém, sujeitar-se a uma autoridade, sujeitar a uma palavra, a uma ação de alguém. Então, ninguém gosta disso, né? Essa é a verdade. Mas Pedro está dizendo, a gente precisa sujeitar as autoridades. Lógico que tem uma ressalva aí. Se as nossas autoridades, se a autoridade é uma autoridade guiada por Deus, orientada por Deus, nós vamos sujeitar. Agora, se não é, não há condição, né? Se vai ferir a palavra de Deus, a gente não tem nenhum pingo de responsabilidade de estar se sujeitando a isso. Entretanto, somos chamados por amor a Deus a submeter-nos a toda a instituição humana. Aqui, irmãos, eu não vou adentrar muito com vocês a respeito disso, porque cada um tem sua opinião, mas a Bíblia é clara quanto a isso. Uma autoridade delegada por Deus, ela é delegada por Deus, ponto, não tenho o que falar. Ok? Se o líder foi enviado de Deus, foi deixado ali porque Deus o quis, é ponto e não tem mais no que dizer. Tá bom? Pode torcer o nariz, pode fazer o que você quiser, mas a Bíblia, ela fala isso para nós. Toda autoridade é constituída por Deus. Então, a gente precisa respeitar. Lógico, com aquela ressalva, né, que a gente precisa ter. Qual que é essa? Autoridade que é constituída por Deus, mas que continua fazendo a vontade de Deus. Se a autoridade foi constituída por Deus, mas ele não quer fazer a vontade de Deus, o próprio Deus o abate. Enquanto isso não acontece, nós não temos responsabilidade de se sujeitar a uma autoridade que não tem nenhum tipo de compromisso com Deus.
devemos tratar com respeito às pessoas, e é assim que a gente trata as autoridades, respeitando a cada uma delas. Tá certo? E aqui nós adentramos na submissão aos senhores, como vocês acabaram de ver aqui no slide. Submissão aos senhores. Qual que é essa submissão aqui que Pedro está dizendo? Pedro dirige-se agora aos servos e escravos. Nós falamos ali do povo livre, falamos ali das pessoas que tinham o direito de ir e vir, aqueles que poderiam fazer valer o seu nome, sua palavra, o seu voto, né? Agora Pedro está direcionando esta palavra aos escravos, incluindo-se aqui todo colaborador contratado. Então, o comentário aqui do nosso livro é que nessa parte, não só os escravos, mas também aquele que trabalha registrado. É isso que ele está dizendo aqui. Veja bem, como cristão, nós devemos observar algumas coisas. Estamos sendo pagos para fazer o trabalho. A gente sabe como que funciona, que tem alguns crentes que parecem ser dono da empresa. E Pedro, aqui na sua epístola, está trazendo isso à memória, que nós devemos ser submissos aos nossos senhores, não sendo escravos, tá bom? Eu não quero entrar aqui no mérito trabalhista para que ficar aqui. Não, isso é uma questão teológica. É para que você possa compreender. A submissão aqui é fazer o seu serviço, fazer o teu trabalho, receber por ele e se submeter a uma ordem do seu chefe. Pois ele já é o teu chefe, né? Então, Pedro vai continuando falando, e nessa questão de submissão, ele vai tratar sobre submissão do marido, submissão da mulher, a mulher formosa segundo a Bíblia. Tudo isso você vai encontrar na carta de Pedro. Mas eu não vou ainda entrar aqui para que você venha no curso teológico e ali a gente possa trazer a você algo mais profundo. Aí ele vem a exortação aos maridos, né? E essa parte a gente não pode deixar de passar para vocês. Qual que é essa sujeição aqui, a submissão ao marido? Pedro dirige a sessão em estudo às mulheres crentes, falando-lhe do dever da obediência ao marido. Quanto ao marido dos incrédulos, ele diz que a esposa crente terá mais possibilidade de ganhá-lo para Cristo se for fiel, submissa, ou fielmente submissa, e revelar a sua vida de pureza, reverência e mansidão. O que é essa submissão aqui? Eu fui até procurar uma questão no dicionário para nós falarmos de submissão, e ela não tem um ponto para que a gente possa pensar fora daquilo. Submissão é sujeição, ok? Aí você usa aquela regrinha novamente, né? Não é cavalo, não é capacho, não é inferior, não é isso que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo o seguinte: num relacionamento saudável, tranquilo, crente, servo de Deus, é fácil ser submisso, tanto o marido quanto a mulher. O difícil é quando você está num relacionamento abusivo, quando você não tem um mínimo de respeito dentro de casa ou fora de casa. Aí fica difícil. Mas na questão cristã, deveria ser algo mais tranquilo. Sujeitar-se a uma palavra do marido ou uma palavra da esposa seria algo muito fácil, ok? Seria algo muito fácil. Mas Pedro agora dirige essa sessão ao estudo à mulher, falando para ela ser submissa ao marido. E aqui eu abro um parênteses para dizer para você, não é ser a escrava ou o tapete para que a pessoa possa estar pisando, tá bom? Não é isso que Pedro está dizendo. E não é isso também que eu estou dizendo. Estou dizendo a você que você deve ser submissa no Senhor, com o Senhor. Beleza? Vamos lá. Deixa eu ver aqui um outro slide para que nós possamos falar com você o que ele está dizendo. Aí ele entra na parte do texto 4 já, dizendo o seguinte, que a batalha não foi fácil,
Até ali, né? Não foi fácil essa batalha. Por quê? Mas com a ajuda do Espírito Santo conseguimos vencer. Amarmos-nos uns aos outros de coração é um desafio ainda maior. Temos muitas coisas a aprender nesta área. O capitão que nos conduz à batalha da submissão agora nos indica outro campo de batalha, o mais árduo. Será que estamos prontos, vigilantes e dispostos para essa luta? É uma pergunta muito, muito interessante. E aí nós iniciamos dizendo o seguinte: dar conta a Deus. Dar conta a Deus. O que Pedro está dizendo aqui? Já estamos lá no capítulo, no capítulo 4, versículo 1 ao versículo 6. Lembrando que esse ambiente virtual é um ambiente para que você possa ter um apanhado geral do que está se dizendo a epístola, ok? Em sala de aula, nós tratamos desse assunto com um pouco mais de ênfase e adentramos mais profundamente na questão da epístola, tá bom? Se você ficou curioso de saber o que tem a mais, venha fazer teologia conosco, tá bom? Continuando aqui. Este trecho fala do sofrimento que está revelado a todos nós, os crentes, Devemos estar preparados mentalmente para sofrer escárnio e ultraje de ordem física. Nessa questão aqui do 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1 ao 6, vai cair um paradigma que o povo está dizendo aí por aí que crente não sofre. Irmãos, é difícil dizer, mas estão mentindo para você. Nós sofremos. Nós sofremos perseguições, nós sofremos escárnio, injúria, até de ordem física, nós sofremos. Alguns irmãos nossos apanham na rua por causa da palavra, e alguns irmãos nossos vão ser lançados em prisão por causa da palavra, e alguns de nós vamos estar ali sofrendo todos os dias. Mas felizes são aqueles que sofrem pelo amor da palavra do nosso Deus. Então essa história que estão contando aí para você, o crente não sofre, o crente não tem isso, não tem... É conversinha, ok? Isso é conversinha e vai ter sim sofrimento, vai ter algumas coisas aí que você vai ter que passar ao longo da sua vida, ao longo do seu ministério. E é importante que você possa compreender isso. E nessa questão, nós vamos prestar conta a Deus. Ok? Por isso que o texto está dizendo, dar conta a Deus. Prestaremos conta de tudo isso que nós estamos passando nesse lugar chamado terra. Nessa parte que nós estamos aqui só de passagem. Lembra? Somos forasteiros. Não é aqui a nossa morada. Nossa morada, ela é no céu. Retomando aqui o nosso slide. Nós pegamos o texto 6, que é as exortações gerais, e nós finalizamos com esta frase importante, que é pastores do rebanho de Deus. Pedro ele termina a epístola trazendo à memória algo importante. Lembra que Pedro teve que receber do Senhor a dura missão de falar a Jesus na hora que Jesus está dizendo, Pedro, tu me amas? E ele diz, amo, Senhor, então apacenta minhas ovelhas. Pedro não poderia deixar de falar aos pastores. Nesta palavra final, nas palavras finais, né, da sua primeira epístola, Pedro fala sobre os presbíteros, os pastores e suas atitudes ao cuidarem do rebanho de Deus. Muitos abusam da autoridade, mesmo quando dada por Deus. Existem aqueles que chegam até a pensar ser alguém muito especial.
Olha que coisa interessante. E mais importante do que o rebanho a quem está servindo. Olha, é até difícil falar isso porque a gente vê todos os dias pessoas se achando por causa da posição a qual ela exerce. Pastores, líderes, presbíteros, obreiros no geral, uma parcela deles se acham, querem ser melhores, mas eles prestarão contas a Deus. Se porventura você tem feito isso, dê uma olhadinha, dá uma parada, porque você precisa do rebanho. Sem o rebanho não tem pastor. Sem o pastor não tem rebanho. Então os dois precisam um do outro. Mas você que foi instituído por Deus, lembre que Saul também foi instituído por Deus. E Deus o rejeitou. Então não caia na besteira de se achar, de achar que é melhor do que todo mundo, que você é o líder e todos têm que se curvar até você, ou curvar diante de você. Esquece isso. Nós só curvamos diante de Deus. Ele é o nosso Senhor. Nossos líderes nós respeitamos. Temos reverência por ele? Sim, lógico, é nosso líder. Mas prestar homenagem, culto, é somente a Deus. Somente a Deus. Então, que nós possamos observar isso. Pedro encerra falando aos presbíteros, pastores e aos líderes, para que cuidem do rebanho, para que mantenham o rebanho sadio, salvo em Cristo Jesus. Tá certo? E aqui nós finalizamos, chegamos ao final de mais um apanhado da Epístola de Pedro. E que você possa ser impactado por esta palavra e que Deus possa fazer morada em seu coração. Não se esqueça, o único que sabe tudo é o Espírito Santo. O único que sabe tudo é o Espírito Santo. E você deve buscá-lo. Não fique de fora desta palavra. Venha fazer teologia conosco. Vai ser benção. Nós vamos aprender muito. Tá bom? E eu encerro aqui esta palavra chamando a sua atenção. Se você é líder, observe o que você está fazendo. Se você é um pastor, observe o seu rebanho. Deus em Cristo te abençoe. Até a próxima. Querendo Deus.